Vamos lá, gente. Daniel Portela, pediatra. Esse vídeo eu vou fazer dirigido para os profissionais de saúde, para os meus alunos, né? Utilizar aqui o canal até como uma fonte de informação para profissionais. Eu tenho alguns vídeos sobre isso. Eu vou fazer aqui uma série de vídeos sobre a semiologia pediátrica, né? Propedêutica pediátrica. Bem, eu vou começar pela definição do que é o exame clínico. O exame clínico ele é composto por dois grandes registros da prática médica. Um é a anamnese, eu vou falar a seguir, e o outro é o exame físico. Tá? A anamnese ela é uma descrição estruturada dos fatos contados, trazidos pelo paciente, cliente, doente, como você vê aí, como depende das referências, ser chamado. Habitualmente o termo cliente cada vez mais vem ganhando espaço, mas há também o termo usuário do sistema de saúde, tá? E o paciente é muito falado, mas tem buscado se questionar esse termo paciente, que coloca o paciente numa posição passiva, né, de receber, por isso o questionamento desse termo paciente. Tá? Ou seja, a anamnese é um relato indireto daquilo que é contado pelo sujeito atendido. Então, essa pessoa chega, conta uma história e você vai descrever essas informações relatadas, que terão que ser obrigatoriamente organizadas dentro de uma estrutura textual, que a literatura mostra. Os livros de semiologia vão falar sobre isso, né? Qual é a sequência? Então existe um cabeçalho de identificação, existe a chamada queixa principal, aí depois você desenvolve a história da doença atual, e são esses os tópicos. Uma anamnese deve estar estruturada, tá? Além da estruturação geral dos tópicos da anamnese, cada tópico, cada parágrafo, então, digamos, exemplo, a história da doença atual ou a história da moléstia atual, HDA ou HMA. Dentro desse tópico também há uma estruturação, uma organização. Porque, como eu vou falar aí na frente, né, o exame clínico, que é essa anamnese mais exame físico, ele vai entrar dentro do prontuário médico. Ele é um registro escrito, seja digitalizado, hoje nós temos os sistemas digitais, né? Mas ele vai ficar registrado. É um documento que está dentro do Código de Ética Médica, é a principal referência em intercorrências, em problemas, em processos médicos. Então, esse documento, esse registro, precisa ser bem feito, gente. Tá? Não só isso, por que você tem que registrar bem a sua anamnese? Porque ela é uma forma de comunicação com o paciente, porque se o próprio paciente ele tem direito, o prontuário pertence a ele, ele pode acessar esse prontuário qualquer hora, mas você não escreve para você, você escreve para os outros. Então essa estruturação, organização da anamnese tem que estar legível, né, compreensível para qualquer outra pessoa, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o especialista médico da outra especialidade, ele vem até o prontuário, vai ler e vai buscar essas informações que você registrou. Daí porque tão importante é essa necessidade de você fazer um bom registro, porque às vezes eu pego tanto no pé dos alunos, tá? De modo complementar, o exame físico, a diferença do exame físico é que o exame físico é uma constatação direta do médico. Enquanto a anamnese você registra, descreve aquilo que o paciente está falando, e às vezes você vai ter que traduzir o que o paciente está falando, eu vou comentar isso em um outro vídeo, o exame físico ele é um registro direto. O médico viu, você que está examinando viu. Os fatos são registrados através de um exame técnico, imparcial, deve ser imparcial, né? Objetivo da realidade, que você está assistindo. Para tal, você usa os órgãos do sentido, né? A visão, até o olfato, o tato, né? A audição, os órgãos do sentido, né? E algumas técnicas de manuseio
né? Você vai aprender na semiologia algumas técnicas como palpar abdômen, como fazer um posicionamento neurológico, um exame neurológico, uma técnica de reação, né, de dor, enfim, através de técnicas também, né, de semiotécnicas, você aplica isso no paciente, né, tanto a constatação através dos órgãos do sentido ou através dessas técnicas e equipamentos médicos, porque também terão os equipamentos médicos, o estetoscópio, o otoscópio, o esfigmomanômetro, né, uma lanterninha, através de equipamentos, uma fita antropométrica, uma fita métrica, você vai medir o tamanho de um fígado através da hepatimetria ou o perímetro cefálico da criança. Então, através de equipamentos também eu consigo essas informações, tá? E essas informações devem ser registradas de maneira objetiva, utilizando o glossário médico, né? Os nomes técnicos. Então você não vai olhar lá um exame físico e ver um registro de fígado grande. Você vai descrever como uma hepatomegalia, né? Porque isso é uma descrição que você visualizou. Quanto mais aprofundado a sua descrição, mais rico será o seu prontuário, né? De maneira geral, o exame físico ele passa por uma sequência de inspeção, que é visualizar o paciente, visualizar o todo. Às vezes, só o paciente chegando na sala, você está inspecionando a postura, como ele se apresenta, se esse paciente está num leito de hospital ou ele senta na cadeira. Só ali, aquelas informações visuais, você tem muita coisa, né? A inspeção, antes de chegar no paciente, antes de começar a conversar, mas vai passar pelo toque, né? Pela palpação, as manobras de percussão, você usa a percussão em alguns lugares do exame físico, né? A ausculta direta, a ausculta que pode ser o ouvido nu, né? Ou através de utensílios, equipamentos, como um pinar, né? Um sonar, ou o próprio estetoscópio, né? E você, então, obtém essas informações organizadas, tá? Esse registro, como eu citei anteriormente, ele pode ser escrito ou manual, por via digital. Hoje, cada vez mais tem se utilizado os prontuários eletrônicos, até pela via, né, pelo mundo digital, a forma de comunicação. Então, às vezes você está num lugar, numa policlínica, escreve lá, e você chega no hospital e o seu prontuário que você escreveu através de um sistema informatizado, você acessa. O paciente que você atendeu lá, às vezes em outra cidade, até pode chegar nesse momento. Mas, normalmente isso dentro de um município, poucos municípios hoje têm utilizado, investido no prontuário eletrônico. São caros, né? São programas, é uma meta, quem sabe no futuro a gente chega nisso, para esse compartilhamento de informação. Você vai ver que na sua prática clínica vai ser muito importante você, às vezes, saber o que o colega viu na outra consulta. O especialista fez um parecer e, no final, todo mundo ter acesso a essas informações do prontuário, tá bom? Esse é o vídeo 1 da semiologia, que a gente vai falar sobre, mais especificamente, a semiologia pediátrica.